músculo glúteo máximo é um músculo superficial e de forma longa, pertencente ao grupo de tecido muscular esquelético. Ele fica localizado na região glútea e tem a sua origem na linha glútea posterior do ilíaco, no sacro, no cóccix e no ligamento sacrotuberal, e a inserção no trato iliotibial da fascia lata e na tuberosidade glútea do fêmur. O músculo glúteo máximo é inervado pelo nervo glúteo inferior, que se localiza nas vértebras L5, S1 e S2. O glúteo máximo é responsável pelas ações de extensão do quadril e rotação lateral do quadril. Agachamento. Na posição inicial, o indivíduo está em pé, com os pés afastados na largura dos ombros. A coluna está ereta, os ombros estão em uma leve abdução e os cotovelos flexionados, o antebraço em uma pronação, segurando a barra. O olhar está voltado para o horizonte. Analisando a articulação do quadril, percebe-se que na fase concêntrica é realizada uma extensão do quadril e na fase excêntrica é realizada uma flexão do quadril. O músculo colocado em foco é o glúteo máximo, sendo ele o agonista do movimento. Os sinergistas serão a cabeça longa do bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Os antagonistas serão o reto femoral, iliopsoas e o pectíneo. A alavanca é interpotente, o plano é sagital e o eixo látero-lateral. Leg press. Posição inicial. O indivíduo está deitado em decúbito dorsal na máquina, com os pés apoiados na plataforma móvel, afastados na largura do ombro, joelhos semiflexionados e quadril flexionado em 90 graus. Além disso, a coluna cervical está neutra, os ombros estendidos e os cotovelos flexionados, segurando nas barras laterais do aparelho. Ao soltar a trava da plataforma móvel, o indivíduo deve realizar uma flexão do quadril e dos joelhos, seguida de uma extensão de ambos. Durante a extensão, ou seja, a fase concêntrica, analisando a articulação do quadril, o músculo agonista é o glúteo máximo, os sinergistas são a cabeça longa do bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Na fase excêntrica, o indivíduo realiza uma flexão no quadril. A alavanca é interpotente, o plano sagital e o eixo látero-lateral. Extensão do quadril com caneleira. O indivíduo está em pé, com os pés afastados na largura dos ombros, joelhos estendidos, quadril neutro, coluna ereta, ombro esquerdo abduzido e cotovelo estendido, segurando na barra. O indivíduo deve apoiar-se apenas no pé esquerdo e realizar uma extensão do quadril sem inclinar ou fazer rotação do tronco e, no final do movimento, uma rotação lateral do quadril. O músculo agonista é o glúteo máximo, os antagonistas são o reto femoral e o iliopsoas, sinergistas são a cabeça longa do bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Além desses, o glúteo mínimo, fibras anteriores, o piriforme, o obturador interno, os gêmeos superior e inferior, o quadrado femoral, o sartório e o pectíneo são sinergistas na rotação lateral do quadril. Com isso, conclui-se que o glúteo médio, o tensor da face lata e o grácil atuam como antagonistas. O plano é o mediano, o eixo látero-lateral e a alavanca interpotente. Cadeira abdutora. Posição inicial. O indivíduo está sentado na máquina com as pernas entre os apoios, os pés apoiados na base, joelhos e quadril flexionados a 90 graus, coluna ereta, ombros ao lado do corpo, cotovelos semiflexionados e segurando as barras laterais do aparelho e olhar para o horizonte. Na fase concêntrica do exercício, o indivíduo realiza uma abdução do quadril até o máximo possível, distanciando os membros inferiores da linha mediana. Na fase excêntrica do exercício, o indivíduo permite que o peso fique maior que a força muscular e realiza uma adução do quadril até que atinja a posição inicial. Os músculos
glúteo médio e tensor da face lata são os agonistas, os adutores e o pectíneo são os antagonistas e os sinergistas são o sartório, piriforme, o gêmeo superior e o gêmeo inferior, obturador interno e o glúteo mínimo, com as fibras anteriores. O plano é o transverso, o eixo longitudinal e a alavanca interfixa. Uma variação da cadeira abdutora, feita com o tronco inclinado para frente, é muito comum nas academias, com a justificativa de que isso potencializa o trabalho do glúteo máximo. Entretanto, o músculo em questão realiza apenas extensão e rotação lateral do quadril. Dessa forma, inclinar o corpo para frente irá, no máximo, aumentar um pouco a isometria desse músculo. Além disso, essa inclinação do tronco pode prejudicar a mecânica do movimento. Mas vale ressaltar que o glúteo médio e o glúteo mínimo são de extrema importância na estabilização do glúteo máximo. Por isso, se estiverem fortalecidos, serão importantes para o desenvolvimento do mesmo. No alongamento, o indivíduo está deitado, com o quadril em flexão de aproximadamente 90 graus, os pés não encostam no chão. A perna de apoio ficará nessa posição e flexionada. A perna a ser alongada fará uma rotação lateral e flexão do joelho, apoiando na perna de apoio ligeiramente após o maléolo lateral. As mãos do indivíduo se entrelaçam em volta da perna de apoio e o movimento se dá pela flexão forçada da perna de apoio, usando das mãos para puxar a mesma, de modo que a perna a ser alongada não faça uma rotação maior do que do quadril, mas sim uma flexão. No agachamento, a pessoa tem que observar se, na hora do exercício, ela está com a cabeça alinhada com a coluna, que também deve estar alinhada. O joelho não pode passar da ponta dos pés e o peso tem que estar nos calcanhares. Entre os erros mais comuns entre os adeptos está deixar os joelhos serem forçados para dentro. O movimento errado tira a tensão muscular das pernas e dos glúteos e gera sobrecarga no aparelho extensor do joelho. Outro erro verificado com frequência é o de curvar a coluna, que pode provocar compressão das vértebras e ocasionar lesões como a hérnia de discos, por exemplo. Na cadeira abdutora, é importante manter a coluna e o quadril estabilizados. O movimento precisa ser exclusivamente de abdução do quadril. Não há necessidade de qualquer outro movimento na realização da cadeira abdutora. Quanto à amplitude, é necessário manter uma amplitude alta, até o ponto onde ainda seja confortável manter a posição. Se para aumentar a amplitude você precisar alterar a posição do quadril, não faça. Curiosidade: para pacientes portadores de úlcera sacra por compressão, com indicação de tratamento cirúrgico, é possível utilizar a técnica do retalho glúteo de avanço em VY faciocutâneo para fechamento das feridas. O fechamento das úlceras é realizado, na maioria das vezes, em 2 a 3 tempos cirúrgicos, dependendo da extensão da lesão e da evolução do tratamento. O retalho glúteo de avanço VY faciocutâneo é simples, confiável e extremamente efetivo no tratamento de úlcera sacra por compressão, pois promove cobertura adequada e sem tensão nas linhas de sutura, sem causar maiores morbidades para os pacientes tratados. Olha, menina, toda se exibindo. Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo.